Fala minha galerinha, Flávio Lemos, professor de Biologia, mais uma vez aqui com vocês e através desse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do ciclo celular, discutindo hoje, entendeu, a divisão celular por mitose, ok? Na verdade, nós vamos dar continuidade a um estudo. Na aula anterior nós tratamos aqui da intérfase com vocês, todas as particularidades da intérfase, deixamos claro que no período de intérfase é onde ocorre todo o preparo da célula para que sofra a divisão celular por mitose. É no período de intérfase, né, que ocorre toda aquela averiguação, os pontos de checagem pela ação da proteína P53, e se a célula estiver apta para a divisão, ela será autorizada a entrar em mitose. Caso não, as células seriam passíveis de correções, né, de possíveis defeitos, não podendo corrigir os defeitos, a célula então ela é estimulada a sofrer apoptose, né? Uma morte celular programada, né? Lembrando que não é viável ao nosso organismo, nem ao organismo dos animais, dos organismos como um todo, a proliferação de células defeituosas geneticamente, beleza? Então, a partir de agora a gente começa a trabalhar o seguinte, né? As características da mitose. E se liga porque nós temos muitas dicas importantes aqui para vocês, tanto no âmbito do Exame Nacional do Ensino Médio, bem como no âmbito dos vestibulares tradicionais. Beleza? Então se liga aí. Nós vamos começar o nosso estudo deixando claro aqui, tá, que a mitose ela é tratada como uma divisão do tipo equacional, né? E o que é que justifica essa terminologia equacional? Durante uma mitose, nós vamos perceber que não ocorrem alterações, né, da quantidade do material genético. Aqui você está percebendo que uma célula diploide por mitose origina outra célula diploide, ou uma célula haploide por mitose origina células haploides, beleza? Então não existe alteração dessa carga genética, né? Uma redução como acontece numa meiose, que será temática, entendeu, da nossa aula posterior. Essa mitose ela pode ser contextualizada de diversas formas, tá? No âmbito de seres vivos. Por exemplo, a mitose ela pode ser contextualizada aqui, ó, na reprodução dos organismos unicelulares. E nesse caso nós retratamos da divisão binária, da cisparidade, né, que é uma divisão observada em alguns grupos bacterianos, em alguns protozoários, né? Então tome cuidado. A mitose ela é de suma importância, tá, no crescimento dos organismos pluricelulares, né? A proliferação, tá, das células faz com que o indivíduo cresça e naturalmente desenvolva. A mitose pode ser tranquilamente, tá, relacionada à regeneração e à cicatrização de tecidos lesados, beleza? A gente precisa apenas fazer uma ressalva aqui, né, com relação ao tecido nervoso, né? Especificamente os neurônios, tá? Eles não conseguem se proliferar ali, não é? Entretanto, existem outras células do tecido nervoso que podem sofrer intensa atividade mitótica. Isso aí a gente faz os devidos comentários lá no nosso conteúdo de tecido nervoso, ok? E por que não dizer a meiose auxiliando na produção dos gametas, né, da gametogênese? Muita gente fala assim, professor, a divisão responsável pela produção dos gametas é a meiose, sim, mas antes de qualquer meiose existe uma mitose. Certo? E quando estivermos trabalhando aqui as características de espermatogênese e de ovogênese, nós vamos indicar para vocês exatamente, entendeu, a mitose, perdão, ela contribui, né, para a produção, beleza, desses gametas. Então, esses seriam, tá, os contextos iniciais acerca da mitose que vocês não podem, em hipótese alguma, esquecer. No segundo momento, a gente retrata, quanto ao estudo de mitose, um pouco das etapas que regulam essa mitose. E claramente, entendeu? Cada evento, gente, que acontece dentro das etapas. Consultando qualquer livro didático, qualquer material, né, na verdade, aí de ensino médio, eles subdividem, né, a mitose em 4 etapas sequenciais. Nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. E o interessante é que cada uma dessas etapas apresentam características, tá, que são bem peculiares e características importantes, inclusive, tá, para a resolução das questões. Ok? E essas características a gente vai tratar agora aqui, beleza? Agora, percebam aqui uma coisa. Para que a gente entenda as etapas da mitose, nós vamos ter que considerar, a princípio, uma célula intérfase. Ou seja, na intérfase, naquele período que antecede a divisão e que essa célula está se preparando para sofrer divisão, ok? E na intérfase, quais são as características, né, a serem consideradas para um estudo de mitose? Primeiro que essa célula ela tem, ó, núcleo, carioteca intacta, a carioteca se faz presente, o nucleolo se faz presente, né? O material genético na forma de cromatina, lembrando que termos como nucleolo, carioteca, cromatina foram mencionados no nosso estudo de núcleo. E aqui uma coisa interessante, ó,
as regiões produtoras, né, de centríolos, né, da célula, que são os centrossomos, eles estão duplicados e dentro de cada centrossomo tá as estruturas chamadas de centríolos. Então perceba, a célula intérfase ela já tem, entendeu, essas características. Quando essa célula sai de intérfase, que ela migra para a prófase, que é a primeira etapa da divisão, quais são as modificações que nós observamos? Primeiro, o desaparecimento ou a degeneração, como queira, olha só, da carioteca e do nucleolo. Então, nucleolo e carioteca desaparecem, tanto que aqui tu está percebendo que não há mais nucleolo, não há mais carioteca. Os cromossomos começam a se condensar, quer dizer, a cromatina ela vai se organizando, está em cromossomos e naturalmente em cromátides irmãs. Ok? Ocorre aqui a organização das fibras do áster e do fuso mitótico. Fibras do áster, essas fibras curtinhas aqui, olha, que ocorrem ao redor do centrossomo, né, que contém um centríolo, beleza? E o fuso mitótico tá essas fibras, né, de microtúbulos que ocorrem entre o centrossomo e entre os centríolos, beleza? Então, fibras do áster, fibras mais curtas, né, ao redor de centrossomo e centríolo. O fuso mitótico, olha só, entre os dois centrossomos e centríolos. E aí o que é que tu observa? A migração, ó, desses centrossomos, né, e dos centríolos, entendeu? Para os polos da célula. Tu vai perceber que na intérfase eles estavam bem próximos, né? E aqui eles já começam, entendeu, a se deslocar para os polos da célula. Perceba que essas são as características observadas na primeira etapa, entendeu, da visão, que é a prófase. Passado a prófase, gente, a célula entra numa segunda etapa conhecida como metáfase. E olha as características da metáfase como são peculiares. Na metáfase nós temos os cromossomos totalmente formados. É o que nós chamamos de máxima condensação do cromossomo. E aí a gente precisa relembrar daquele cromossomo metafásico que foi trabalhado lá no estudo de núcleo. O mais interessante é que esses cromossomos metafásicos, tá, eles encontram-se organizados, ó, todos eles no centro dessa célula. E essa organização aqui é o que nós chamamos de placa equatorial ou placa metafásica, certo? Então cuidado aqui. Beleza? São as duas características, na verdade, consideráveis, entendeu, para a metáfase. E dentro dessas características, a gente precisa atentar para alguns contextos importantes, entendeu, no âmbito Enem, no âmbito vestibulares. Primeiro que se os cromossomos aqui eles estão em máxima condensação, os livros afirmam, a literatura afirma, tá, que esse é o momento ideal para que esses cromossomos sejam extraídos aqui dessas células e entendeu, que se faça uma cariotipagem, que é o estudo de cariótipo. Né? Aquelas representações em diograma, em cariograma, né, dos cromossomos autossomos e naturalmente dos cromossomos sexuais, beleza? Outra coisa, para que ocorra esse estudo de cariótipo ou cariotipagem, preste atenção, se faz uso de uma substância chamada colchicina. E aí não esquece. Em algum comando de questão, você lê o termo colchicina, a gente precisa associar da seguinte maneira: colchicina é uma substância inibidora de mitose, ela é um inibidor mitótico, então ela para a mitose. Ela para a mitose obrigatoriamente em que etapa? Metáfase. De que maneira? A colchicina, na verdade, ela vai despolimerizar todas essas fibrazinhas aqui, olha, do fuso mitótico. Tá vendo? E se ela despolimeriza as fibras do fuso mitótico, não há como a célula migrar para a próxima etapa, que é a anáfase. Porque sem as fibras não há como ocorrer separação, entendeu, das cromátides irmãs. Então a gente precisa estar bem atento, na verdade, tá, a essas peculiaridades aqui da metáfase, beleza? Considerando as etapas de metáfase, o que é que nós temos aqui? Gente, a anáfase. E olha o que é que eu tenho na anáfase. Eu tenho a despolimerização do fuso mitótico, né, dos microtúbulos. Ó, os microtúbulos começam a despolimerizar. Se eles vão despolimerizando, eles vão encurtando. E esse encurtamento faz com que as cromátides irmãs, olha, elas se separem. Tá vendo? Ó, essa cromátide irmã aqui, ela separou dessa. E cada cromátide irmã dessa aqui, entendeu? Ela vai migrar para os polos da célula. Beleza? Então toma cuidado com isso aqui, tá? Com essas características. O que existe de contexto aqui no âmbito Enem? É que é justamente, gente, o problema nessa separação das cromátides irmãs, ou seja, problemas nessa disjunção cromossômica, tá? Que acarretam no surgimento lá das chamadas mutações cromossômicas, ou seja, nas aneuploidias, né? Nas síndromes genéticas que nós tratamos nas aulas anteriores, síndrome de Down, Turner, Klinefelter, Edwards, Patal, triplo X, duplo Y, né? Então, tomar bastante cuidado aí, tá? Porque eles podem fazer uma relação, tá, desses problemas da disjunção, entendeu, com as aneuploidias. Tranquilo?
Passado a anáfase, o que é que nós temos? A telófase como última etapa do processo da divisão. E eu vou dizer claramente para vocês, na telófase ocorre uma reorganização dessa célula. E essa célula, entendeu? Ela começa a recuperar algumas estruturas que foram perdidas. Na verdade, o que é que tu observa numa telófase? Reorganização do nucleolo da carioteca, eles começam a reaparecer. Aqui você está percebendo claramente isso. Beleza? Descondensação dos cromossomos, quer dizer, os cromossomos, né, com suas cromátides irmãs, voltam a ser, na verdade, cromatina. As fibras do áster e do fuso mitótico vão desaparecendo. E aqui ocorre, entendeu, gente, divisão do citoplasma. Essa divisão do citoplasma é o que você chama de citocinese, seguida aqui de uma cariocinese. O que é que seria uma cariocinese? É o reaparecimento desse núcleo aqui. Tá vendo? Quer dizer, dentro de um contexto de questões, a gente pode dizer o seguinte, que a cariocinese ela tem o seu início na prófase e ela tem o seu fim na telófase, beleza? Então atente para esses dois termos, citocinese, divisão do citoplasma, para que ocorra a origem das duas células, ok? Quando a gente fala, por exemplo, de cariocinese, desaparecimento do núcleo na prófase e reaparecimento de dois núcleos na telófase. Tranquilo? Isso aqui são as características típicas de uma telófase. O que eu gosto ainda de mencionar, tá, numa aula como essa, né, como professor de biologia? Eu gosto sempre de tratar com meu aluno uma representação gráfica que vai discutir claramente as variações, né, do DNA, quer dizer, as alterações da quantidade de DNA num ciclo como um todo, envolvendo intérfase e envolvendo mitose. E aqui dá uma olhada, né, coisa interessante. A célula, quando está em intérfase, ela vai começar com uma quantidade C de DNA, ó, essa quantidade aqui ela é fixa até o G1. No período S, né, ocorre duplicação, na verdade, do DNA, quer dizer, então essa célula ela passa de uma quantidade C para 2C, essa célula vai passar todo o período G2, tá, com o material genético duplicado, e preste atenção, quando essa célula entra em mitose, então ela faz, olha, prófase, metáfase, anáfase, telófase, quer dizer, você vai perceber, tá entendendo que ao fim do processo mitótico, essa célula tem a mesma quantidade de material genético, entendeu, anteriormente, quer dizer, mostrando que a mitose ela é um processo do tipo que, gente, equacional, né? O material genético, na verdade, não reduz. As células filha apresentam, entendeu, a mesma quantidade de material genético, beleza, da célula mãe. Tranquilo? Galerinha, ainda por uma questão de desencargo de consciência, eu vou fazer um breve comentário aqui, tá, de um comparativo que eles fazem entre a mitose animal e a mitose vegetal, certo? Muito embora eu não veja isso como ponto tão relevante, tá, para as questões Enem. Aqui existe uma tabela, né, com alguns termos que são bem sugestivos. Né? Um detalhe, quando ele fala da mitose vegetal aqui, ele está considerando os grupos vegetais, entendeu, mais evoluídos, né? No caso as angiospermas, as fanerógamas, beleza? Então cuidado. O que a gente observa numa mitose vegetal? Olha, a mitose vegetal ela não tem centríolo, então ela é acêntrica. A mitose animal ela é cêntrica porque tem centríolo. Olha, os centríolos estão localizados aqui, ó. Na célula animal, a célula vegetal não tem. Quanto às fibras do áster, você vai perceber que a célula na mitose animal ela é anastral, porque ela não tem fibra do áster. Diferentemente da mitose animal, que tem fibras do áster, ó, que são essas pequenas fibrazinhas, tá, que estão ao redor aqui. Tá vendo? Tu tá percebendo que uma célula vegetal ela não tem. Quando a gente fala de citocinese, que é a divisão do citoplasma, você vai perceber que a divisão vegetal ela é centrífuga. Você vai perceber que a divisão começa do centro para a periferia. Tá vendo? Fazendo com que ocorra a divisão aí do citoplasma. Diferentemente de uma célula animal, tá? Que a divisão ela é centrípeta. A citocinese é centrípeta, quer dizer, vai da periferia para o centro. Beleza? E basicamente essas seriam as características que nós temos para trabalhar com vocês no nosso estudo. Tranquilo? Então, olha só, fechamos aqui a nossa abordagem de mitose, nos encontramos em instantes aí em sala, para que a gente possa discutir mais alguns pormenores e praticar, entendeu, algumas atividades, beleza? Aproveita o vídeo, dá uma lida, dá uma considerada, tá, nas informações aqui, que eu espero que tenham sido úteis, bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu, galera, forte abraço.